Sempre que me perguntam o lugar que eu mais gosto, o lugar que eu mais amo em conhecer, para mim, um dos melhores lugares do mundo. É nisso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao lugar onde se encontra a aridez do sertão e a história. Um lugar chamado Xingó. Xingó não é uma cidade. Xingó é uma região que se localiza no encontro de 3 estados. Sergipe, onde eu tô, ali do outro lado você está vendo Alagoas e um pouco mais para frente o estado da Bahia. Então, Xingó é uma região que recebe o nome por conta dessa usina hidrelétrica aqui, ó, a usina hidroelétrica de Xingó. Uma usina hidrelétrica que gera energia para toda a região nordeste da CHESF, da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. É uma região com muita história, com muita beleza, com muita cultura e que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho nesse vídeo. Então, se você está preparado, vamos embora! O nosso ponto de partida para começar a conhecer um pouquinho e desbravar a região de Xingó é uma cidade que fica em Alagoas chamada de Piranhas, uma cidade histórica, uma cidade que já recebeu em 1859 o imperador Dom Pedro II, uma das mais antigas linhas férreas está situada nessa cidade, e aqui a gente vai ter um casario colorido, belíssimo, a gente vai ter aqui também ruas todas feitas de pedra, agora que está próximo ao rio, vocês estão vendo aqui no chão, ó, ruas com paralelepípedo, mas lá dentro ruas de pedras, pedras antigas, um lugar fantástico, um lugar que inclusive tem muita história, porque em 1938 saiu daqui, da cidade de Piranhas, uma volante que atravessou o Rio São Francisco e lá do outro lado, em Sergipe, no município de Poço Redondo, eles percorreram um local conhecido como Sítio de Angicos. E lá em Angicos, então, eles encontraram Lampião e seu bando. E Lampião e seu bando foi morto lá nesse lugar. E é o lugar para onde nós estamos indo agora, em um passeio de catamarã. Vamos então pegar o catamarã, fazer um passeio de aproximadamente 40 minutos para a gente poder percorrer a trilha do Cangaço, lá na trilha de Angicos, e conhecer o local onde Lampião foi morto. E agora, pessoal, eu estou na cidade de Poço Redondo, Canindé de São Francisco, na divisa dessas duas cidades, no estado de Sergipe. Vocês estão vendo aqui a paisagem, uma paisagem completamente árida, mas vizinha ao Rio São Francisco. E nós estamos agora em uma trilha, percorrendo uma trilha conhecida como Trilha do Angico. E o que é essa Trilha do Angico? Primeiro que Angico é o nome de uma árvore, né? De uma planta que a gente tem no sertão. E esse lugar, gente, é difícil de se imaginar que no início do século XX, 1938, por exemplo, um lugar como esse, pacato, tranquilo, praticamente sem ninguém, é onde percorria Lampião e todo o seu bando, né? Então nós estamos agora dentro, percorrendo a trilha onde, em 1938, uma volante, que foi a polícia criada por Getúlio Vargas, atravessou o Rio São Francisco, saindo lá de Piranhas, chegou aqui, desembarcou em Sergipe e veio então caminhar.
Começou às 10 horas da noite aproximadamente, chegando à Gruta do Angico às 4 horas da manhã. E o pessoal, então, chegou, cercou aquele local que é onde estava Lampião. E o que aconteceu? Ali, no início da manhã, houve o que ficou conhecido como o massacre de Angico. Primeiro cangaceiro, quando acorda e levanta, vai buscar água, começa um grande tiroteio, tiro vindo de todos os lados. E esses tiros começam então a acertar todos os cangaceiros e um a um eles vão sendo mortos. No meio de todo aquele massacre, algumas pessoas correm e cortam a cabeça daqueles cangaceiros mortos. Dentre eles, o mais conhecido, Lampião, e sua esposa, Maria Bonita. E a gente está indo para lá, ver exatamente agora esse local onde eles foram mortos. É uma trilha com um nível de dificuldade médio, subidas e descidas, muita pedra, no meio da Caatinga. E é isso que a gente vai conhecer. Se liga e fica aí atento ao vídeo que a gente vai ver tudo isso. Vamos lá! E finalmente, depois de uma caminhada de aproximadamente 690 metros, saindo lá do Rio São Francisco, a gente então percorreu a trilha e chegamos à Grota do Angico. Grota do Angico, local esse onde em 27 de julho de 1938, Lampião foi morto, exatamente nesse local. E aqui a gente vê esse monumento, um monumento que lembra a história de um cara tão controverso, né, gente? Um personagem na história do Brasil que divide opiniões. Algumas pessoas o consideram herói, outras pessoas o consideram bandido, né? E na verdade, como a gente já conversou, o Lampião nada mais do que foi um fruto do meio, né? Uma sociedade na época de um movimento muito forte aqui no Nordeste chamado de coronelismo, e Lampião ele veio lutar contra esse movimento, lutou com as forças que ele tinha, da forma que ele podia. Agora, essa história aí de Robin Hood, de roubar do rico para dar ao pobre, foi bem assim não, tá? Então, a gente precisa estudar um pouquinho a história do Brasil para poder entender bem. Isso é certo. Lampião faz parte aí da história do Brasil, tem seu nome eternizado, inclusive aqui, nessa placa. E muitas pessoas vêm aqui até os dias de hoje para ter aula, para poder conhecer e para poder também resgatar um pouco da história brasileira, tá bom? Então esse é um lugar que vale muito a pena você conhecer quando você estiver visitando Xingó. Então vem para cá fazer a Trilha do Cangaço. E agora, turma, nós estamos aqui em cima da usina hidrelétrica de Xingó. Essa que foi uma das últimas usinas hidrelétricas criadas pela CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Foi feita aqui, ligando a cidade de Piranhas com a cidade de Canindé de São Francisco. Piranhas em Alagoas, Canindé de São Francisco lá em Sergipe, né? Então, aqui a pessoa tem como vir, principalmente quando está em grupos, para poder conhecer como é o processo de geração de energia elétrica. Essa usina, gente, ela durante muito tempo foi uma das usinas hidrelétricas
mais modernas que a gente tinha. Recentemente algumas foram construídas no norte do Brasil, mas essa daqui que foi construída lá no governo Fernando Henrique Cardoso, essa usina hidrelétrica, ela potencializou imensamente a quantidade de energia que é gerada aqui no Nordeste. Então a Chesf passa a distribuir a energia daqui para vários estados da região através de uma grande linha de transmissão. Inclusive, como hoje toda a rede é interligada, né, uma acaba alimentando e ajudando outras regiões também do país. Então, esse lugar pode sim ser visitado e para você poder visitar, você tem que vir com um guia local, tá? Um guia regional, ou Alagoas ou Sergipe, para poder conhecer, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho da usina hidrelétrica de Xingó. E olha que bonito, ó. Olha a altura da usina.